Padre Guido, para a gente, do início da nossa conversa, vamos lembrar, obviamente, que o cânon bíblico apresenta 4 evangelistas, né? Agora, será que na história da igreja foram os únicos textos a serem escritos dessa maneira? De jeito nenhum, Diácono Eric. Muito bela essa pergunta. Aliás, podemos afirmar com segurança que temos uma fartura de evangelhos, especialmente escritos no primeiro século da história cristã. E com certeza pessoas que tiveram um contato com Jesus ou que até ficaram encantadas pela sua palavra ou foram até curados, ou Jesus talvez caminhando numa estrada que entrou numa casa, não digo para tomar um cafezinho que não existia, mas talvez tomar um copo de água, né? E olha, as pessoas gravaram estas visitas de destaque ou também estas palavras de Jesus. Em poucas palavras, nasceram tantos evangelhos, tantas páginas, uma mais bela do que a outra, e que a igreja, diácono, respeita, faz parte da cultura cristã. Porém, após um atento exame, a igreja definiu como divinamente inspirados 4. Exatamente o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos outros, Padre Guido, a gente não pode afirmar categoricamente que tudo que foi escrito é mentira, nem tampouco verdade. Exato. Né? Mas a igreja não tem a segurança, vamos dizer assim, profunda, para dizer que ali temos texto divinamente inspirado. É essa a diferença? Perfeito. Portanto, a igreja respeita estes evangelhos que são chamados de apócrifos. Certo. Não é um palavrão, né, diácono? Apócrifo é uma palavra grega que significaria em português escondido. Certo. Isto é, não são assim de conhecimento comum e não é a finalidade, digamos assim, de serem lançados ao conhecimento das pessoas. Porém, são importantes para ter uma certa cultura e faz refletir, inclusive, como a pessoa de Jesus era muito querida. Também é um sinal isso aqui também. Certo. Certo? E hoje nós temos estes 4 que são apresentados como divinamente inspirados por pessoas, digamos assim, bem qualificadas e, naturalmente, com um objetivo específico que elas usam, essas pessoas, para definir e escrever tudo que se lembram da vida de Jesus. Bom, vale lembrar que 2 dos evangelistas eram apóstolos. Sim. E 2 deles não conheceram Jesus pessoalmente, Padre Guido. Perfeito. Mateus e João eram apóstolos e foram muito fiéis desde o começo do chamado. Abandonaram o seu trabalho, deixaram, né? Mateus era um cobrador de impostos e João era um humilde pescador, deixaram ele, deixou o banco dos impostos e seguiram a Jesus. Ao passo que Marcos e Lucas nunca viram Jesus, vieram depois e escreveram com tanta humildade, gostei da sua colocação, escreveram o seu evangelho com tanta humildade até o ponto que começa sempre com a mesma frase, isto é, pelas informações recebidas, de acordo com como eu aprendi, isto é, muita prudência até muito discernimento, antes de escrever uma qualquer frase, não querendo fazer, como se diz na gíria, o passo mais comprido do que a perna, né? Ed è interessante che diante deste estilo humilde mas sincero, é claro que alguns eventos, por exemplo, o evento cronológico da vida de Jesus, nem sempre é respeitado. Alguns colocam um evento antes do que o outro, mas na substância está plenamente de acordo. Bom, dos 4 evangelhos, Padre Guido, de acordo com os estudos dos biblistas, né, que se dedicam a tentar entender um pouco mais esses detalhes e apresentar para nós, né? Qual deles talvez seria o mais antigo, o primeiro a ser escrito? E especialmente esses 2 evangelistas que não conviveram com Jesus, de quem que eles receberam essas informações? Muito bela. Olha, por incrível que pareça, Diácono Eric, do ponto de vista histórico, é o Evangelho de Marcos. O mais antigo é de Marcos? Sim. E olha, Marcos nunca viu Jesus. E é Deus que faz o caminho, que traça o caminho da perfeição. Nunca Marcos teria imaginado que o evangelho dele se tornaria o texto base para Mateus escrever o evangelho. Portanto, hoje Marcos escreve um evangelho bastante sintético, inclusive é o mais curto dos 4, 16 capítulos,
E lendo o Evangelho de Marcos, Mateus escreveu um longo Evangelho de 28 capítulos. Bom, e completando a outra parte da pergunta, de quem será que Marcos aprendeu tudo isso? De quem que ele ouviu os relatos para escrever? Agora, Marcos acompanhou o apóstolo Paulo para cá e para lá, nas primeiras grandes viagens apostólicas, e, digamos, fez questão de não perder nenhum lance. Por isso, o Marcos, não esqueçamos também que a mãe dele era cristã. E por isso encontrou até dentro da sua casa um ambiente que o impulsionou a conhecer um pouquinho mais a pessoa de Cristo. Não tinha nenhum testemunha, digamos, ocular naquela época para ser contactado, mas nas viagens com Paulo, ele conseguiu conhecer várias comunidades por onde já passavam vários cristãos. E através deste enriquecimento cultural, ele um dia se achou, digamos assim, inspirado para escrever o seu Evangelho. E Lucas? De quem será que Lucas ouviu os relatos? Também Lucas, né? Lucas também, um homem de grande destaque, que inclusive não somente escreveu o Evangelho, mas escreveu até um Evangelho chamado, em termos técnicos, Evangelho número 2. Seria a continuação do Evangelho, os Atos dos Apóstolos, né? E Lucas também teve a possibilidade de acompanhar Paulo. Inclusive, nos Atos dos Apóstolos, ele escreve tintim por tintim todas as viagens apostólicas de Paulo, né, com todo o sofrimento, sinceramente uma vida doada para Deus, uma conversão realizada 100%. Em base a tudo que estava vendo e conhecendo, Lucas também escreveu o seu Evangelho. Então, Lucas, que também escreveu Atos dos Apóstolos, o mesmo autor, portanto, do Evangelho e do Atos dos Apóstolos, provavelmente era um médico, né, Padre Guido? Era um médico, era na vida dele um médico profissional, veja só, e também nos tempos, digamos, em momentos livres, era pintor. Inclusive, a título de curiosidade, temos um santuário no mundo, exatamente na cidade de Bologna, na Itália, que é chamado de Santuário de San Lucas, onde é venerada Nossa Senhora através de um quadro de autoria de Lucas. Um quadro que foi reproduzido depois em vários exemplares. Um se encontra até na Polônia. Onde fizemos a nossa Exato. Gravação lá, né? Sim. Dentre esses quadros que foram inspirados na pintura de São Lucas, Nossa Senhora de Czestochowa, que está lá na Polônia, já foi assunto aqui do programa Eclésia. Já fizemos uma série de reportagens lá uma vez. Mas o original mesmo que São Lucas escreveu é esse que está na Bolonha, na Itália. Exato, que ele está em Bolonha, na cidade, no centro da Emília, a região da Emília, no santuário que é dedicado a São Lucas, e onde dá de ver Nossa Senhora tendo no colo o menino Jesus, e tudo diz que é um trabalho feito diretamente por São Lucas. Padre Guido, outra coisa, quando a gente ouve falar dos evangelhos, nós ouvimos uma expressão que queria que o senhor explicasse para a gente o que significa evangelho sinótico, né? E se, dentre os evangelhos, quais são os sinóticos e qual deles não leva essa classificação. Certo. Nesta terminologia, nós usamos muito as palavras de origem grega. No grego, por tantos anos, foi a língua oficial da Igreja. Sinótico significa juntos, ótico, da palavra que enxergam juntos. Isto é, os primeiros 3 evangelistas, como se apresenta no Evangelho na Bíblia, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, vê as coisas, como digamos assim, em conjunto. Analisam os mesmos episódios de Jesus, consideram também as viagens de Jesus, os milagres, as curas operadas por Jesus, etc., dá muita força, né, ao movimento de Jesus nos 3 anos de ministério público. Com um pormenor interessante, Mateus e Lucas dedicam também um estudo à infância de Jesus, ao passo que Marcos e João partem diretamente com o ministério de Jesus, que iniciou com 30 anos de idade. Agora,
os três contam muitos dos mesmos episódios, Mateus, Marcos e Lucas, ao passo que João dá um ponto de referência muito fundamental, não à ação de Jesus, mas à palavra de Jesus. Certo. Os discursos de Jesus. Temos cada discurso, gente, que temos que tirar o chapéu, como se diz na gíria, de tamanho e importância. Ele fez questão de não perder nenhum dos discursos de Jesus. Por isso, é verdade que fala também de alguns episódios que os outros não falam. Por exemplo, o primeiro grande milagre de Jesus, transformando 600 litros de água em ótimo vinho, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam, mas somente João. Olha só, o primeiro grande milagre que Jesus operou, né? E São João se destaca mais pela palavra, ao passo que os outros contam mais os episódios, não 100% numa ordem cronológica, mas um episódio do maior destaque. Porém, seria o caso, Diácono Eric, de citar uma frase do mesmo evangelista São João, que chega a dizer, no capítulo 20, se nós quiséssemos colocar por escrito tudo que Jesus fez, especialmente durante o seu ministério público de 3 anos, não seriam suficientes as bibliotecas do mundo para conter todo o relato. Pois é. Bom, então, para ficar bem claro, os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Pois sim. Enxergam na mesma direção, Padre Guido? Sim, vão na mesma direção, certo. Exato. Naturalmente, cada um deles, Diácono Eric, tem uma finalidade, né, para escrever o seu evangelho. É um pouquinho como acontece hoje diante de um evento público. É bom que os senhores entendam, né? Vamos fazer um exemplo assim simples, é bastante comum. Imaginamos que o Eric seja o torcedor de um time e eu seja o torcedor do time adversário. Ecco. E vamos ver, qualquer que seja o resultado, o senhor Eric terá sempre uma motivação para justificar se o time ganhou excelentemente, etc. Perdoa também os erros do juiz, etc. Se o meu time perde, então terei também uma desculpa. O jogador estava com um calo no pé, talvez o juiz roubou, como se diz. Exato. Porém, isso não vai modificar o resultado. Vamos transferir este raciocínio agora na parte que é muito importante da bibliografia de Jesus. Cada um dos 3 apóstolos e evangelistas tem um objetivo para alcançar. Mateus, que escreve o Evangelho de 28 capítulos, quer definir bem claro que Jesus é o Messias esperado pelos povos. E, portanto, tudo que ele escreve para convencer o leitor que está mesmo na frente do Messias esperado. Marcos, que escreve um evangelho mais sintético, de 16 capítulos, quer, pelo contrário, olha como inteligente, que seja o leitor a dizer, no término da leitura dos 16 capítulos, que Jesus é o Filho de Deus. Deve ser o leitor. Portanto, ele ajuda e questiona o leitor para te dizer, mas agora que você está lendo isso, no teu parecer, quem é Jesus? O objetivo é dizer que Jesus é o Filho de Deus, mas eles querem que seja o leitor a dizer isso. E o evangelista Lucas tem o objetivo de definir a bondade, a misericórdia, o amor, a compaixão, a ternura, tudo que de bom tem em Deus, certo? E que se manifesta através do seu Filho, que chama-se Jesus aqui na Terra. Portanto, eu conto um monte de parábolas, de exemplos muito gratificantes que convencem as pessoas a seguir aquele caminho, né? E, sobretudo, até diante da experiência humana, quantas parábolas que ele conta do perdão e da misericórdia que supera toda a expectativa da pessoa humana. E São João, sendo que não é evangelista sinótico, volto a repetir, faz questão de
frisar mesmo a importância da palavra de Jesus. Portanto, uma palavra, como nós falamos sempre, de vida eterna, que ninguém, inclusive, poderá nunca modificar na história. E exatamente, olha, quantas vezes nós aqui na Terra, em qualquer discussão que enfrentamos, logo perguntamos onde está escrito? Onde está escrito? Onde é que tem esta lei? E, olha, o evangelista São João escreveu mesmo tudo que estava ao seu alcance a respeito de Jesus. E hoje nós não temos palavra para agradecer, porque é uma doutrina que não contém nenhuma contradição, nem com os demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, de 21 capítulos, certo? De Lucas 24, Marcos 16 e Mateus 28. E tem um pormenor igual nos 4 evangelhos. Todos têm 330 versículos. Isso é interessantíssimo, né? Que apesar da diferença da abordagem, da quantidade de capítulos, mas do ponto de vista de versículos, todos têm iguais. 330. 330, sim.